Bem-vindos ao curso de Java Web. Nesse curso nós vamos estudar Servlets, JSP, vamos dar uma olhada em Java Beans para ajudar em JSP, para ver a parte de escopos. Nós vamos estudar um pouquinho de JSTL com EL, vamos ver relatórios, como é que funciona uma aplicação MVC, usando realmente MVC com Java Web. E também vamos estudar um pouquinho de relatórios com Jasper Reports. Para esse curso, a gente precisa que você tenha um conhecimento de Java, quer dizer, você precisa entender o que é uma herança, o que é uma interface, o que é uma implementação de uma interface, estender uma herança, uma classe. Então, assim, essas coisas básicas do Java nós precisamos, tá? Fora isso, a linguagem, né? Aspectos da linguagem, manipulação de string, manipulação de coleções, acesso a JDBC, se bem que eu vou falar um pouquinho sobre JDBC em aula para vocês, mas também se faz necessário em alguns momentos. Espero que vocês gostem e vamos embora! Olá pessoal, essa é a primeira aula de Java Web. Vamos dar uma introdução sobre o conteúdo, plataformas Java. Vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura do Java EE também. Então os objetivos são apresentar o Java EE, um histórico da evolução da especificação, servidores de aplicação. Essa é a nossa agenda, plataforma Java, arquitetura Java EE ou Jakarta EE, servidores de aplicação, aplicação web, o que tem dentro de uma aplicação, o que é uma aplicação web, e falar um pouquinho sobre as ferramentas e algumas versões que a gente vai usar aqui. Plataforma Java. A plataforma Java, como vocês já sabem, foi criada pela Sun Microsystems e depois foi adquirida pela Oracle. Vocês já vêm trabalhando com Java nas disciplinas de linguagem de programação orientada a objetos. Vocês já sabem que é independente de sistema operacional, trabalha com o conceito de máquinas virtuais, tanto é que você tem uma JVM, Java Virtual Machine, que é onde roda suas aplicações, e basicamente é formado por três sabores do Java, o Java SE, que é a linguagem Java, ambiente de execução, né, o JVM, e as bibliotecas básicas, o Java EE, que a gente vai começar a ver agora, né, que é a plataforma de desenvolvimento de aplicações web e corporativas, e o Java ME, que é para desenvolvimento de aplicações embarcadas, que nós não vamos estudar. O Java SE, que vocês já têm trabalhado com ele lá em linguagem de programação orientada a objetos, tem basicamente dois produtos, o JRE, que é o Runtime Environment. O que é o Runtime Environment? Quando você precisa rodar uma aplicação feita em Java, você não precisa de toda a plataforma de desenvolvimento, você não precisa do JDK inteiro, do kit de desenvolvimento, basta você ter o JRE. Com ele você tem a JVM, que é a Virtual Machine, onde rodam as aplicações do Java, você tem as bibliotecas e tem as APIs padrão, lá, I/O, Collections, JDBC, etc. Ali você não tem ferramentas de desenvolvimento. Então, se você não vai desenvolver aplicações Java, você só quer rodar uma aplicação em Java, você não precisa instalar todo o kit de desenvolvimento, basta você instalar só o JRE. E o JDK é o Java Development Kit, que contém o JRE, mais o compilador, ferramentas, debuggers, etc. e tal, tá? Aqui você tem uma figura que mostra mais ou menos a separação entre eles, né? Entre o JDK, o JRE e as APIs e tal. Então você vê aqui, por exemplo, que o JDK ele contém vários aplicativos para você poder compilar os programas e etc. E o JRE contém todas as bibliotecas, toda a infraestrutura para poder rodar as suas aplicações. As versões do Java SE surgiram lá em 1996 com o JDK 1.0, depois ele começou a se chamar J2 SE, tem a 1.2 em 98, 1.3 em 2000, 1.4 em 2002, aí J2 SE 5 em 2004, que teve muita melhoria no Java com a vinda do J2 SE 5, aí depois o nome mudou para Java SE, daí o 6, o 7 e o 8, que é a versão LTS, que é a que eu recomendo que vocês usem. Aí em 2017 tivemos o Java SE 9, em 2018 o 10, em 2018 também o 11, e aí as atualizações começaram a ser a cada 6 meses, né? Tanto que a gente tem a 12 e a 13 em 2019, a 14 agora em 2020, em março de 2020, e temos esperado agora para setembro de 2020 a versão 15, a versão 16 para março de 2021 e a versão 17 LTS esperada lá para setembro de 2021. Então essas são as versões. A gente sempre recomenda que vocês usem a versão 8, tá? Não sucumbam à tentação de baixar a versão 14 aqui, né, a última versão. Usa a versão 8 que vai funcionar bem, ou a gente recomenda também o uso da versão
11. O Java SE possui uma implementação open source, mantida pela Oracle, né, que é do OpenJDK, sob licença GPL. Você consegue baixar tudo lá. E, inclusive, essa OpenJDK é a implementação de referência, por exemplo, do JDK 8. Tá? Você pode encontrar isso nesse documento aqui. A gente também tem uma versão comercial da Oracle, que ela licencia, e para você poder usar e distribuir, você precisa de uma licença para fazer isso. Mas a gente sempre pode usar o OpenJDK gratuito, sem problema nenhum. A Oracle também começou a distribuir versões LTS, Long Term Support, com suporte a longo prazo. As versões JDK 8 e do JDK 11 são versões LTS. O JDK 8 ele terminou as atualizações gratuitas que eram feitas nele, né, no final de 2019 para o comercial e para pessoal no final de 2020. Mas você ainda pode usar o JDK 8 sem pagar nada, sem fazer as atualizações, sem problema nenhum. Tá? Não é que o Java ficou pago e agora você tem que pagar se você for usar, não é isso. Você pode usar a versão 8 sem atualizar, com a última atualização gratuita, sem problema nenhum. Para manter o legado, por ser uma versão LTS, haverá suporte pago até pelo menos 2025. Ok? Mas você pode usar sem problema nenhum. Se você quiser conseguir mais atualizações do JDK 8, então você baixa de outros fabricantes, ou do OpenJDK, ou de outros fabricantes alternativos, IBM, Red Hat, outros fabricantes aí que fazem, né, que implementam a JDK. O JDK 11 também é uma versão LTS, cujos binários da OpenJDK estão sob licença GPL e os binários da Oracle JDK estão sob licença comercial paga, seguindo mais ou menos os mesmos moldes. Beleza, a gente falou sobre o Java SE. O que é o Java EE, ou agora nomeado Jakarta EE? Eu deixei os dois nomes aí, mas a partir de agora ele se chama Jakarta EE. Bom, o Java EE seria o Java Enterprise Edition. Isso é o Java EE. Então, é uma plataforma de desenvolvimento de aplicações web e corporativas. Na verdade, é um conjunto de especificações de como que as coisas precisam funcionar. Essas especificações no Java EE eram mantidas pela JCP. Agora não tem mais JCP, porque foi tudo para a Eclipse Foundation. E os documentos que diziam como que era implementado eram chamados de JSRs, ou Java Specification Requests. Ok? Tecnologias mais difundidas que a gente tinha no Java EE: Servlets JCP para web, JSF Framework para web, JPA para persistência, JB para objetos mantidos pelo servidor, Web Services, tanto tipo REST como tipo SOAP e assim por diante. Quer dizer, muitas tecnologias lá dentro. Basicamente, o Java EE ele serve para resolver um problema que são os requisitos não funcionais que você tem na sua aplicação. Como assim os requisitos não funcionais? Imagina que você pensa no seguinte: olha, a minha aplicação ela precisa estar distribuída, uma parte dela precisa estar num servidor, outra parte no outro servidor. Se você tivesse que implementar isso na mão, ia ser complicado. Então o Java EE ele te traz, por exemplo, os web services para fazer esse tipo de comunicação, ou EJBs e assim por diante. Aqui tem o histórico das versões do Java EE. Então a gente tem começando lá em 98 com o projeto JPE, depois o J2EE, a versão 2 em 99, o J2EE 1.3 em 2001, J2EE 1.4 em 2003, depois começou a se chamar Java EE, assim como o Java SE, em 2006 o Java EE 5, o Java EE 6 em 2009, 2013 o Java EE 7 e o Java EE 8 agora em 2017. Essa é a versão que nós vamos usar. Tá? Eu vou falar sobre os servidores depois e vou mostrar para vocês. Em setembro de 2017, a especificação do Java EE é cedida da Oracle para a Eclipse Foundation. E aí, como o nome Java é patenteado, a Oracle é detentora do nome Java, a Eclipse precisava mudar o nome da plataforma e agora se chama Jakarta EE. Foi feita uma votação na comunidade e tal. Então, Jakarta EE 8, que na verdade é só um port do Java EE 8 totalmente compatível, só que com os fontes já na Eclipse Foundation, saiu agora em setembro de 2019. E em desenvolvimento, o Jakarta EE 9 para sair em setembro de 2020, mais ou menos. Tá? O Jakarta EE 10 está em discussão. Aqui tem alguns links que você encontra, por exemplo, o tutorial do Java EE 7, tutorial do Java EE 8 e a especificação do Jakarta EE 8. Algumas tecnologias do Java EE 7, então com as suas versões, né?
Então, Servlets 3.1, JSP 2.3, Expression Language 3.0, JSTL 1.2 e assim por diante, tá? Algumas versõezinhas para vocês saberem quais são as funcionalidades que você tem. Isso aqui é muito útil quando você está encontrando ou procurando algum problema que você teve, bugs, compatibilidades, etc. Você sempre tem que saber qual a versão da tecnologia que você está usando. E aqui do ladinho tem o documento que define, a especificação que define o Servlet 3.1 é o JSR 340, o que define o JCP 2.3 é a JSR 245 e assim por diante. Essa é o Java EE 7. O Java EE 8 ele já tem uma versão mais nova da Servlet 4.0, o JCP continuou o mesmo, 2.3, basta você ver aqui, JCP 2.3, Expression Language e JSTL também não mudaram, já o JCF passou para a versão 2.3, antes era a versão 2.2, JAX-RS 2.1, JPA 2.2 e assim por diante. Isso é o Java EE 8. Já o Jakarta EE 9 deve ter uma nova configuração. Por exemplo, Servlets 5.0, JSP 3.0, Expression Language 4.0, JSTL 2.0, JSF 3.0, JAX-RS 3.0 e assim por diante. Várias versões. Tá? Vocês encontram alguma coisa sobre essas tecnologias neste link aqui, do Jakarta EE 9. Não tem as JSRs aqui, porque pelo que eu vi não tem mais essas JSRs. As JSRs eram documentos do JCP. Então o Jakarta EE é um conjunto de especificações que indicam como que as tecnologias funcionam. Isso é, quando você for desenvolver um software com essas tecnologias, essas especificações indicam como que você implementa cada uma dessas tecnologias. Na verdade, indicam como que você desenvolve os servidores que atendem, que servem essas tecnologias. Então essas que são as especificações. Essas especificações são implementadas em servidores e cada fabricante tem o seu servidor. Então você chega na IBM tem um servidor, a Oracle tem outro servidor, a comunidade também tem outro, e assim por diante. Só que daí esses servidores podem ser certificados ou não. Certificado significa que ele implementa exatamente como está especificado. Assim, a sua aplicação Jakarta EE, quer dizer, quando você estiver desenvolvendo, você vai precisar de um servidor. Um pouco diferente do que a gente tinha antes em Java, o Java clássico que vocês tiveram em linguagem de programação até agora, onde você fazia a sua aplicação, mandava rodar e ele executava. Agora, você precisa de um servidor, você precisa desse servidor rodando em alguma máquina, pode ser na sua máquina local mesmo, e aí você desenvolve a sua aplicação com a tecnologia e precisa instalar a sua aplicação no servidor, isso é, fazer o deploy. Tá? Em feito o deploy da sua aplicação nesse servidor que segue a especificação do Jakarta EE, a sua aplicação está disponível e você pode rodar. Por exemplo, você fez um portal, né, web. Então você desenvolve esse portal, aí você empacota ele para fazer o deploy, aí você faz o deploy no servidor, você baixou um servidor, o servidor está rodando na sua máquina, aí você instala esse portal no teu servidor, na tua máquina, aí o teu portal vai estar disponível, você consegue acessar com HTTP, sei lá, o IP da máquina ou localhost, qualquer coisa assim. Tá? Então é um pouquinho diferente, a gente precisa de um servidor. O Jakarta EE, assim como o Java EE, eles trazem uma outra maneira de você desenvolver essas aplicações, tá? Antigamente, quando a gente desenvolvia em Java EE mesmo, a gente tinha o que a gente chamava de XML Hell. O que é? O inferno do XML. Muita coisa feita com XML, tá? O pessoal antigamente achava que XML era a bala de prata, que resolveu um monte de problema. Mas na verdade o XML acabou ficando mais como, isso nessas tecnologias, como uma tecnologia de configuração dos arquivos, de configuração dos frameworks, também de transferência de dados, tá? Mas a gente tinha muito XML para isso. Então, com o advento das anotações, se eu não me engano lá no Java 5, a maioria das coisas que eram feitas com XML agora são feitas com anotações. Então, uma das coisas que a gente tem que prestar muita atenção no Jakarta EE, quando a gente estiver desenvolvendo, são as anotações. Elas são as chaves de muitas tecnologias que nós temos e elas facilitam demais o desenvolvimento. Ok? Então, uma das tecnologias que nós temos disponíveis no Java EE ou no Jakarta EE são as servlets, que são classes Java que dão como saída um texto em HTML. Essas classes Java elas são invocadas pelo servidor. Então você tem um servidor lá, um Tomcat, um JBoss, um Glassfish. E aí esses caras invocam a sua classe. Então você tem que desenvolver a sua classe para ela ficar de um jeito que o servidor consiga encontrar. Tá? E aí você tem lá os métodos init, service, destroy, que são as interfaces com o servidor, quer dizer, são os métodos que o servidor invoca.
Toda a saída gerada em HTML é repassada para o cliente que requisitou a página, e isso é feito através de um objeto de resposta ou response. Então você tem uma requisição, que são a invocação e os parâmetros que você passa, e o response, que é o HTML que você dá como resultado para ele. Então, para você fazer uma servlet, você precisa estender de HTTP Servlet, anotar a classe com @WebServlet e implementar métodos específicos. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Outra tecnologia é a JCP. JCP é parecido com PHP, mas não é a mesma coisa, tá? Na verdade, o objetivo é o mesmo, quer dizer, você criar páginas dinâmicas, só que o JCP é baseado em tecnologia Java. Você pode usar toda a biblioteca do Java, é independente de plataforma, é processado no servidor, quer dizer, é server-side. E uma grande diferença é que a primeira vez que você requisita um código JSP, ele é convertido para servlet. Então, na primeira execução, ele demora um pouquinho, porque ele converte para servlet, compila, gera o .class, e aí executa essa servlet que é compilada. Então, no final das contas, tudo vira servlet. E aí o JCP funciona mais ou menos parecido com PHP, quer dizer, são tags especiais que você coloca dentro da página e essas tags são executadas no servidor. Outra tecnologia importante do Jakarta EE é o EJB, ou Enterprise Java Bean. É um componente de software da própria plataforma, que executa um objeto que é mantido pelo servidor, que é o container ou servidor de aplicação. É ele que mantém o ciclo de vida desses componentes. É ele que instancia esses componentes, é ele que remove esses componentes. Se por acaso o componente não estiver sendo usado por muito tempo, é ele que faz um esquema de passivação, isso é, guarda em disco o componente, e aí quando requisita de novo ele tira do disco e assim por diante. Tá? A ideia do EJB é você conseguir desenvolver de forma rápida, de forma componentizada e não precisa se preocupar com esses detalhes de implementação, não precisa ficar se preocupando com instanciação, com remoção, com passivação e assim por diante. E aí também possui características de distribuição, isso é, eu consigo desenvolver esses meus componentes de forma distribuída e acessar eles em outros servidores. Os EJBs me dão 4 tipos de componentes que são separados em 2 classes, tá? Ou 2 categorias, tá? Os Session Beans e os Message Drive Beans. Os Session Beans são os objetos de negócio, que possuem lógica de negócio. Você pode ter objetos do Session Bean com guarda de estado e sem guarda de estado. O que é guarda de estado? Imagina que você fez uma requisição para o servidor que instanciou um objeto e respondeu para você. Guardar o estado significa, na próxima requisição que esse mesmo cliente fizer, o servidor tem que entregar o mesmo objeto, de tal forma que você pode guardar coisa lá dentro. Entendeu? Isso é guarda de estado. Sem guarda de estado significa que não há garantia que o servidor vai te retornar o mesmo objeto. Quer dizer, provavelmente ele não vai, porque se tiver muita gente acessando, ele não vai ter como te dar a mesma instância do objeto. Então isso é sem guarda de estado. Para fazer esses objetos, também, lembra que eu falei sobre anotações? Anotações. Os stateless, isso é, sem estado, você anota com @stateless. Os stateful, isso é, com estado, você anota com @stateful. E aí um terceiro tipo de session bean são os singletons. Singleton é um padrão de projeto que vem lá do Gama, lá do Goff, que indica que quando você precisa fazer uma classe, que dentro do teu sistema inteiro só pode ter um objeto dela. Isso é um singleton. Mas na verdade um singleton não é só isso, não é só você instanciar exatamente um objeto daquela classe. É você não permitir que sejam feitas outras instanciações. É quando alguém pedir uma nova instância desse objeto, ele retornar a mesma. Isso é singleton, tá? Então, na verdade, quando você desenvolve um singleton, tem muita coisa por trás que você tem que fazer. Por exemplo, você não pode deixar o cara fazer new. Uma das coisas que você pode fazer, que eu não sei se o professor de linguagem de programação orientada a objetos falou para vocês, é que eu posso deixar o construtor privado de uma classe. Se você deixar o construtor privado, ninguém de fora da classe consegue fazer new, consegue instanciar, exceto a própria classe. Aí vem a pergunta, como que eu instancio um objeto, sendo que eu não posso instanciar o objeto, não tenho esse objeto, não consigo fazer essa chamada do new? Nada mais simples, com um método estático. Um método estático vai poder chamar um construtor privado, por exemplo. Então, mas você não precisa de toda essa parafernália. Se você anotar uma classe com @singleton e estiver usando um servidor de aplicação do Jakarta EE, esse cara já vai ser uma instância só.
E aí o Message Drive Beans são os objetos, os EJBs, que fazem lógica de negócio, mas baseada em mensagens de forma assíncrona. Imagina assim, imagina que você tem em algum momento um elemento que fica gerando eventos a todo momento. Por exemplo, ou está chegando ligação, ou está chegando eventos do teu sistema, e você precisa tratar isso de forma assíncrona. Precisa guardar uma fila de mensagens, precisa entregar isso para alguns objetos e assim por diante. Esse é o mecanismo, esse é o tipo de cenário onde você colocaria um Message Drive Beans. E é muito simples você implementar um Message Drive Beans. Basta você anotar ele com @MessageDrive. Claro, não é só isso, tá? Mas é muito simples de fazer, você tem que fazer algumas configurações de filas, etc., mas não é difícil também, tá? A gente vai acabar não chegando nesses pontos aqui, porque a gente precisaria de mais um curso para falar sobre arquitetura, de aplicações, etc. e tal. Mas isso aqui é só para mostrar para vocês que a gente tem essas possibilidades todas aí, ok? Outra tecnologia bastante importante é o JSF. O JSF ele é um framework de desenvolvimento de aplicação web. Ela é baseada em componentes. Tá? Foi bastante usada há muito tempo. Hoje em dia não é mais tão usada, mas é muito legal. É um framework bem interessante de você fazer aplicação. Ele ajuda muito em relação ao tempo de desenvolvimento. Tá? Funciona também via requisição e resposta, mas o processamento da requisição se dá através de um ciclo de vida bem definido. Isso é, você tem fases para tratamento de uma requisição, e isso o JSF faz de forma automática. Tá? Coisas que ele faz de forma automática: conversão de informação de dados que vem da tela, verificação de erros, ele já te dá o erro, já retorna para a mesma... Nossa, ele faz bastante coisa legal. Duas tecnologias são fundamentais dentro do JSF, que é o Facelets, que é a tecnologia de template de telas. Tá? O JSF é uma tecnologia diferente do JCP, ele não usa JCP para renderizar suas páginas, ele usa esse Facelets. O Facelets tem integração com Expression Language, a gente não sabe ainda o que é Expression Language, mas a gente vai aprender neste curso isso. Tá? E os arquivos do Facelets são .xhtml, então quando você encontrar um XHTML é porque talvez você esteja mexendo com o JSF. E a outra tecnologia fundamental do JSF são os Managed Beans, que são basicamente classes POJO, que são gerenciadas, quer dizer, o seu ciclo de vida é gerenciado pelo próprio framework, ou pelo CDI. CDI também é uma tecnologia do Java EE, que a gente vai ver talvez mais para frente. E esses componentes, eles armazenam informação e executam as ações que vêm lá da tela. Se você precisa fazer uma tela e precisa preencher essa tela com algumas informações, quem tem essas informações é um Managed Bean. Se você tem uma tela e essa tela você aperta um botão e você quer executar um método quando esse botão acontecer, o clique desse botão acontecer, é o Managed Bean que trata esse clique do botão. Também o JSF admite componentes ricos, e aí você tem bibliotecas de componentes ricos, uma delas é o Prime Faces. Vamos falar um pouquinho sobre os servidores de aplicação. O que são os servidores de aplicação? Então, são servidores que implementam a especificação do Jakarta EE. Aqui, nesse link, você consegue olhar quais são os servidores que atualmente são compatíveis, né, que têm compatibilidade com o Jakarta EE. O Java EE ou o Jakarta EE, isso já vem lá do Java EE, eles possuem dois profiles. O que é um profile? Tá? Porque vocês vão ver na hora que vocês forem, por exemplo, fazer download do servidor, vocês vão ver lá, profile isso, profile aquilo. O que é um profile? Profile é uma coleção, um conjunto de tecnologias que tem que ser implementadas. Porque funciona assim, quando o servidor implementa toda a especificação do Jakarta EE, ele pode ficar pesado e nem sempre você quer usar tudo isso. E aí o que o pessoal faz? Implementaram o Full Platform Profile, que é toda a especificação do Jakarta EE, mas oficialmente também existe o Web Profile, que contém as tecnologias Java Web e algumas mais usadas, como por exemplo Web Services. Aqui você tem o Full Platform Profile, implementa toda a API do Jakarta EE, e os servidores que implementam isso, o Glassfish Full Platform, Wildfly, Java EE Full e Web Distribution, esses caras implementam tudo. Web Profile, que é o subconjunto do Jakarta EE. Quais são os elementos que tem lá dentro? Servlets JSP, JSTL-EL, JSF, JAX-RS, que são web services tipo REST, JTA, que é transações, JPA, que é persistência, parecido com Hibernate, CDI, que é o contexto, injeção de contextos. Quais são os servidores que implementam? Apache Tomy, TomEE,
Eclipse Jet com add-ons, e aí tem o Wildfly, Java EE Full e Web Distribution. Lá dentro dele, você pode comandar se você quer que ele esteja implementando ou o Full ou só o Web, ok? Fora isso, embora não oficial, a gente tem servidores que a gente chama de Servlet Only, ou Servlet Container, ou Web Container, que são servidores que não implementam um profile oficial, quer dizer, não é oficialmente um profile, mas é uma alternativa mais leve ao Web Profile, porque o Web Profile tem várias tecnologias aqui. E aí, nessa categoria se encaixam o Apache Tomcat, o Eclipse Jet, aí tem também o Wildfly Servlet Only Distribution, tá? E aí tem pouca coisa implementada. Você tem um servidor web, você tem servlets, JCP, EL, WebSocket e JNDI. Seja lá o que significa, essas coisas não nos interessam por enquanto. Mas, por exemplo, você não tem JSF aqui dentro. Se você quiser usar JSF, tem que adicionar bibliotecas. Não tem web service tipo REST. Se precisar, você tem que adicionar. Então, é uma alternativa leve quando você quer fazer só coisas simples. O Glassfish, que é o servidor que nós vamos usar, ele é um servidor de aplicação que implementa toda a especificação do Jakarta EE. Ele é a implementação de referência do Jakarta EE, open source, e você encontra informações sobre ele nesse link aqui, ok? Ele também possui versões Web Profile, imagem Docker, tem N coisas lá. Ele começou lá em 2005 com a sua versão 1, iniciado pela Sun Microsystems, com suporte ao Java EE 5. Depois, em 2007, teve a versão 2, depois em 2009 a versão 2.1, em 2009 a versão 3, com uma implementação de referência do Java EE 6. Aí em 2011, porque em 2009, se eu não me engano, a Oracle comprou a Sun. Aí em 2011, mais ou menos, surgiu a versão 3.1, que foi a versão da Oracle, com suporte ao Java EE 6. Em 2013 teve a versão 4, com suporte ao Java EE 7. Agora, em 2017, surgiu a versão 5 com suporte ao Java EE 8 e o Jakarta EE, né? E em 2019, a versão 5.1, que é igual à versão da Oracle 5.1, mas o código todo já foi transferido para a Eclipse Foundation. Então, veja, quando a Oracle transferiu o Java EE para a Eclipse Foundation, ele transferiu também o código do Glassfish. E agora, as versões do Glassfish que estão vindo são versões da Eclipse Foundation, ok? Já tem lá no site da Eclipse a versão 6, né, agora em 2020, com suporte ao Jakarta EE 9, mas o Jakarta EE 9, pelo que eu vi, não está finalizado ainda, a especificação não está finalizada, então nós não usaremos a versão 6 do Glassfish, ok, pessoal? Usaremos a versão 5.1 que tem lá no site para baixar. Para iniciar o nosso Glassfish, a gente pode fazer ele em linha de comando ou usar, por exemplo, o NetBeans, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá? Você pode ir no diretório do Glassfish /bin e executar esse comandinho aqui, ó. asadmin start domain --verbose, nome do domínio. Bom, o que é um domínio? Domínio é onde rodam, é uma instância do Glassfish onde roda as suas aplicações, ok? Então a gente precisa desse domínio para poder rodar. Quando a gente faz isso, o nosso Glassfish vai estar disponível em alguma porta. Para eu saber quais são os domínios que estão disponíveis, eu posso executar esse comandinho aqui, ó, .asadmin, lá naquele diretório, list domains. Aí no meu caso eu tenho o domain 1 e o domain 111, ok? Se você quiser criar um domínio novo, você pode fazer asadmin create domain, -- admin port, qual que é a porta que vai ser a porta de administração, por default é 4848, e o nome do domínio, domínio teste. Aí quando você fizer esse comando, vai aparecer um log enorme aqui para vocês, ó. E duas coisas são importantes. Ele vai dizer para você qual é a porta da administração e qual é a porta do HTTP, que é onde vão rodar as suas aplicações, tá? Então é isso que você tem que saber. Para você iniciar esse domínio que foi recém-criado, asadmin start domain -- verbose, nome do domínio. Aí ele vai rodar um monte de log para vocês, mas um dos logs específicos nos interessa, que é esse aqui, ó, Glassfish Server Open Source Edition, Startup Time, Startup Service está aqui, ó, dizendo que ele foi iniciado. Com isso, tá, como eu instalei nas portas default,
O HTTP, quer dizer, as minhas aplicações vão estar disponíveis em localhost 2.8080 e a administração do servidor Glassfish vai estar disponível na porta 4848, tá? Basta você colocar isso no seu navegador para poder entrar em cada uma das coisas ali do Glassfish. Ao você digitar localhost 2.8080 no navegador, ele vai abrir para você uma página como essa, indicando que o servidor está no ar, aqui ó, está rodando. Aqui, no meu caso, está 10.630, mas por como eu randomizei minha porta de aplicação é essa, mas a porta de aplicação pode ser 8080, depende do que você instalou. Ao você clicar aqui em Administration Console, ele vai abrir o console de administração na porta de administração, que vai ser a 4848 ou outra porta que você definiu aí. No meu caso, a porta de administração foi a 10.598, mas pode ser a 4848 sem problema nenhum. Essa é a tela de administração, com todos os menus aqui, as opções, ok? O que me interessa é Applications. A hora que você clica ali, vai aparecer uma lista com todas as aplicações que vocês têm instalada no teu servidor. Aqui eu tenho uma só, mas pode ter várias aplicações aqui. A hora que você faz Deploy, ele abre uma tela perguntando para você entrar com o arquivo de deploy, um arquivo .war, ok? Você entra aqui em Browse. Eu já tenho um arquivo .war carregado lá num projetinho, então aqui ó, hello world javaweb.war, você vai até ele, seleciona, apareceu aqui para enviar o arquivo. Uma das coisas que você precisa fazer aqui, apesar de não ser obrigatório, é você colocar o context root. Porque nessa versão aí, o Glassfish, quando você não coloca context root, ele pega o mesmo nome da aplicação, mas ele randomiza, que coloca um outro número atrás. Então, coloca o nome do context root ali, ó, Hello World Java Web, para ficar bonitinho, tá? Para não colocar um númerozinho aleatório. Aí você aperta o OK para confirmar a instalação. E aqui a sua aplicação. Quando você rodar a sua aplicação, ela já vai estar disponível, você vai conseguir rodar a sua aplicação. Olha só. Então aqui, ó, agora a gente vai lá no localhost ou 8080 ou a sua outra porta, barra o nome do context root que foi dado lá, que é esse nominho que está aqui, na verdade sendo aqui é o nominho da aplicação, é o nominho que você deu aqui em context root. E vai aparecer o resultado aqui. Veja que é muito simples de fazer a instalação da sua aplicação dentro do Glassfish e rodar a sua aplicação. Essa não é a maneira que nós vamos usar, eu só estou mostrando para vocês o portal. Nós vamos usar direto no NetBeans e pronto, tá? A gente não vai se preocupar muito com essa parte de infra, mas quando você tem um portal, quando você tem uma empresa que mantém o portal, que não deixa você mexer no portal, é assim que é feito. A gente tem outros servidores de aplicação, tá? Por exemplo, Apache Tomcat, que é um servlet container que eu já expliquei para vocês. A versão 10 dele, que está disponível lá para download, pode rodar no Java 8 ou maior. Implementa o Jakarta EE9. Então, se você for usar o Tomcat, você pode baixar o Tomcat para usar sem problema nenhum. Não baixe a versão 10, baixe a versão 9, que pode ser colocada a partir do Java 8 também, e implementa o Jakarta EE8, Servlet 4.0, JCP 2.3 e Expression Language 3.0. Ok? Tomcats versão 8 ou inferior, esqueçam, tá? O Glassfish está na versão 6, implementando o Jakarta EE9, essa versão não nos interessa. O que nos interessa é a versão 5 qualquer coisa, que implementa o Jakarta EE8, por isso que tem asteriscos aqui, tá? Porque é essa versão que você precisa fazer. E a versão 4 não nos interessa também. O Wildfly está na versão 20, que implementa o Jakarta EE8, mas também tem as versões 19, 18, etc. Então, se você for usar o Wildfly, você pode usar a versão 20 aqui sem problema nenhum. O que é uma aplicação web? Isso aqui, na verdade, é uma retomada ao que vocês já tiveram lá em Java Web 1, tá? Porque vocês já tiveram isso, o professor já explicou isso, vocês tiveram que entender isso para escrever aplicações em PHP, senão você não consegue escrever aplicação em PHP. Basicamente, uma aplicação web ela é baseada em requisição e resposta, o request response. Isso é, você tem dois agentes, um cliente e um servidor. O cliente normalmente é um navegador que faz requisições e quem responde a essas requisições é o servidor. Tá? Por mais que você tenha uma aplicação cheia de JavaScript, onde está tudo rodando, sempre você tem requisição e resposta, porque os seus dados estão lá no servidor, o seu banco de dados está lá no servidor, e em algum momento você tem que ir no servidor fazer uma requisição e esse servidor tem que te dar uma resposta, seja uma página, sejam dados, seja o que for.
Tá? Você tem que fazer isso. E o servidor, então, é o cara que responde as requisições, enviando as respostas. É o seu Glassfish, é o seu Tomcat, é o seu Wildfly. Então, tudo que é feito nessa requisição e resposta é feito em cima de HTTP, que são agentes geograficamente dispersos, e mesmo que localmente, quer dizer, se você tiver o servidor instalado na sua máquina, você tem que acessar usando o web, usando o navegador, dessa forma aqui. Tá? Quer dizer, eu não consigo pegar e abrir o arquivo e mandar rodar. A mesma coisa acontece em PHP, você tem que abrir pelo Apache, não sei se vocês lembram disso, tem que abrir pelo Apache. Você não pode abrir direto o arquivo PHP, porque o browser não sabe o que fazer com aquele PHP. Ele vê o HTML e mostra HTML, mas ele não executa, você precisa do servidor, e a mesma coisa funciona aqui. Então você tem um usuário browser, você tem o servidor, então acontece na internet. Como que esse cara chega nesse não nos interessa, isso é conteúdo da matéria de redes, de sistemas operacionais, de redes, então isso não me interessa, mas acontece uma requisição e o servidor te dá uma resposta. Se por acaso, lá no teu web server, você precisa acessar um arquivo, alguma coisa, ele vai no sistema de arquivos, faz o que tem que fazer, tá? Pega aquela imagem, faz download da imagem, pega o HTML, faz download do HTML, e aí o navegador aqui, o browser, ele pinta para você essa imagem, ele pinta esse HTML para você aqui. Se você tiver uma página em PHP, por exemplo, você precisa de um web server que consegue conversar com o interpretador PHP. Então o que acontece? Você requisita uma página PHP, aí essa página PHP vai para o interpretador roda, vai no banco de dados, faz tudo e devolve para você um HTML. E aí esse HTML é feito download para o cliente, para o browser, e o browser pinta esse HTML na tela. A mesma coisa acontece com Java. Você precisa de um web server, um servidor web com suporte a Java. Isso é, você precisa de um Glassfish, você precisa de um Tomcat, precisa de um Wildfly. Porque quando você requisita um JCP ou uma servlet, o Java precisa atuar, precisa rodar esses caras aqui, vai no banco de dados, faz tudo, para poder te dar como resposta um HTML. Tá? Então, no final das contas, seja a tecnologia JCP, seja a tecnologia Servlets, nós vamos dar como resposta um HTML para o cliente, beleza? Sobre ferramentas, pessoal, bem simples, o que eu recomendo que vocês usem, tá? Como IDE. Eu vou usar aqui o NetBeans. Você pode usar outra ferramenta se você quiser, não tem problema. Eu uso o NetBeans porque pedagogicamente ele é mais simples de usar, tá? Tem menos configuração para fazer. O NetBeans também não está mais sobre o domínio da Oracle, está sobre o domínio da Apache. E aí as versões que a gente chama de pré-Apache vão até o NetBeans 8.2. Eu recomendo que vocês instalem a versão 12 do NetBeans, que é a versão da Apache, ok? Se vocês estiverem rodando uma versão 8.2, até dá para você rodar, mas não pode ser abaixo de 8.2. Não pode ser 8.1, não pode ser 8.02, não pode, tá? 8.2 ou a versão 12. Eu recomendo a versão 12, eu vou rodar todas as minhas coisas aqui para vocês na versão 12. Pode usar o Eclipse, pode usar IntelliJ, você que sabe, tá? Mas eu vou usar aqui o NetBeans. Como banco de dados, eu recomendo que vocês usem o PostgreSQL e o MySQL, são bancos de dados relacionais. Como servidores web, então você tem lá o Tomcat 9, ou você tem o Glassfish Web Profile, ou você tem o Wildfly Servlet Only. Eu recomendo que se você quiser baixar um servidor web, só com Web Profile, você baixe o Tomcat 9, para você ter também instalado na sua máquina, tá? Mas não que você vai usar só ele. E aí o que vocês precisam usar é o Glassfish, tá? Que implementa o Jakarta E8. O Glassfish está na versão 5.1, se eu não me engano. Tá? Então você entra no site do Glassfish e baixa a versão 5.1 do Jakarta E. Não baixa a versão 6, é a versão 5, beleza? Aí você vai ter o full platform, você vai ter toda a implementação do Jakarta E funcionando. Também o Wildfly, se você quiser brincar, você pode instalar para poder brincar de trocar de servidor, roda num, roda no outro e assim por diante, beleza? Mas eu recomendo que vocês baixem, quer dizer, nós vamos usar o Glassfish 5.1, recomendo que vocês baixem também o Tomcat 9, para vocês poderem usar o Tomcat também como um servidor. Beleza, pessoal? Essa é a introdução sobre o nosso conteúdo de Java Web, mais ou menos isso que a gente vai ver. Nas próximas aulas vamos começar a dar uma esmiuçada nas tecnologias, vamos falar sobre Servlet, sobre JCP, como que a gente faz para rodar esses caras. Então é isso, até a próxima.